Olá. Bom, eu quero falar com você sobre algumas coisas. Talvez coisas que te interessem e coisas que talvez nem tanto. Sabe por que eu digo que talvez nem tanto? Porque na vida, de fato, tudo que acontece com o nosso semelhante nos pode ajudar a entender melhor, não somente a ele, como a nós mesmos. Às vezes eu fico pensando comigo aqui, quando eu falo da Bíblia, eu falo da palavra do Senhor, e alguns cristãos, eles se sentem meio que incomodados. Alguns dos meus irmãos se sentem um pouco incomodados, porque às vezes eu falo para as pessoas que você ler o Evangelho, você conhecer o Evangelho de, sabe, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, isso não dá a você, olha, uma situação melhor do que aquele que não sabe ainda de Gênesis a Apocalipse. Aquele que não conhece e não sabe discorrer todas as histórias bíblicas. Sabe por quê? Existem muitas pessoas que sabem o que devem fazer, mas elas não fazem. Existem muitas pessoas que sabem que não pode criticar, que não pode julgar, mas ela se acha no direito de fazer essas coisas. Traduzindo, existem pessoas que, infelizmente, se dão o direito de se colocar acima de todos e de tudo. Só que o que elas não sabem é que a Bíblia também vai condenar essas atitudes. A Bíblia diz assim: aquele que pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. É um engano eu achar que eu tenho o direito de interferir na sua vida, de criticar a sua vida. Eu não tenho esse direito. Porque, olha, vamos seguir do seguinte princípio. Eu não o formei. Eu não estava lá quando você nasceu. Eu não peguei você ali pelas mãos. Não levei você a conhecer isso e nem aquilo. Eu não mostrei a você o caminho, né? Eu não, muitas vezes não fui exemplo dessas coisas. Então, quem sou eu? Ou quem me daria esse direito de achar que eu posso dizer a você o que você deve ou não fazer? Eu estou aqui agora a falar com vocês. E eu moro em um lugar muito populoso. Desculpe. E este lugar, então, eu não posso querer que o meu vizinho não fale alto. Eu não posso controlar os carros que passam na rua. Eu não posso muitas coisas. Partindo-se desse princípio, eu entendo, então, que algumas coisas eu posso e outras não. E que, então, é melhor que eu lhe respeite. A Bíblia também vai nos ensinar, olha, que homens de Deus, homens conhecedores do Evangelho, eles pecaram contra Deus, mesmo conhecendo a Deus. Homens que ouviram a voz do Senhor. Homens que venceram grandes batalhas em nome do Senhor. Citando um que todos conhecem, né? Quem conhece a palavra do Senhor, por menos que conheça, sabe, já ouviram falar de Davi. Olha, pecou. Mas era um homem segundo o coração de Deus. Sabe o que é ser homem segundo o coração de Deus? Deus tinha prazer em olhar para Davi. Deus tinha alegria em ser com Davi. Deus estava a ensinar Davi, Deus estava a escrever a história juntamente com Davi. E mesmo assim, ele se utilizou do livre-arbítrio, aí já como rei, sabe? Ainda quando ele pastoreava as ovelhas de seu pai, Deus era com ele. Ainda quando ele estava sobre a ordenança do rei Saul, Deus era com ele. Agora, já mais à frente, ele como rei, o próprio rei, aquele que, olha, somente Deus estava acima dos reis. Somente Deus, ninguém mais. A palavra do rei era a primeira, a última e pronto.
Mas, meu querido, minhas queridas, mesmo assim ele errou. Ele pecou em adultério, ele pecou em levar Uríades, sabe, à morte, sabe? Então ele pecou, ele tramou toda uma situação, sabe? E mesmo assim, Deus ainda o via como Davi. Assim é comigo e com você também. Eu e você cometemos tantas coisas ruins, mas o Senhor te conhece. O Senhor me conhece. Porque Ele vê você por dentro, por fora. Ele sabe o passado, o presente e o futuro. Olha, o nosso Deus, Ele é onisciente, onipresente e onipotente, meu querido. Então quero lhe dizer que, olha, se alguém tiver que falar de mim e de você, com exatidão, e com autoridade, e com direito, esse alguém é Deus. Porque Deus amou o mundo, João 3,16, uma passagem muito conhecida. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, para morrer. E todo aquele que nele crer, olha, sabe, aí eu digo para você, não perecerá, não morrerá, mas terá vida eterna. Por quê? Como funciona isso? Deus pagou o preço dando o seu próprio Filho como moeda por mim e por você. O preço foi o preço de Cristo, o preço de Filho de Deus. Um homem, um ser que não pecou, um homem que não tinha culpa de nada. Ele tomou, assumiu a culpa no meu e no teu lugar. E a Bíblia diz nesse mesmo texto que ele não veio para julgar, ele veio para salvar. Pessoas que, olha, pecadores, que não devem, mas julgam. Que não vieram para te salvar, vieram para te condenar, para te culpar das coisas. Querem falar o quê? Olha, então, meu conselho para você, leia a palavra e veja o que Deus fala ao teu coração. Falo assim porque me sinto à vontade na presença do Senhor. Falo de Deus porque me sinto à vontade para falar do meu Pai. Olha, eu não posso falar de você. E nem você de mim. Mas, quer saber de uma coisa? Não é porque eu não posso que eu não venha talvez a cair no erro de falar. Não é porque você não pode que talvez você não venha cair no erro de falar. Mas se você errar, lembre-se, Ele veio e perdoa pecados. Ele veio e muda a situação. É só uma reflexão para mim e para você. Do seu irmão, do seu querido irmão Marcos. Sinta-se abraçado pelo Espírito Santo do Senhor, porque Ele faz isso todos os dias. O amor do Senhor é imutável e incondicional. Não há nada que você faça que vá mudar o amor dele. Na vinda dele, os nossos pecados, os nossos erros, por termos sido avisados, mas ignorarmos isso, os nossos pecados talvez nos condenem. Não a Deus, Deus não nos condenará, será os nossos próprios pecados. Então evite, lute contra ele. Deus te abençoe. Tenha um bom dia na presença do Senhor Jesus.